Bom, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para apresentar um novo formato do cafezinho da Aral para vocês, que agora a gente vai fazer no formato de videocast. E hoje a gente está aqui com uma presença muito especial, a Alice. Ela é arquiteta, ela é especialista em arquitetura hospitalar, que é um tema muito importante, muito relevante para a gente, para a nossa área. Então, vamos começar, gente? Sim. Alice, como que a arquitetura hospitalar, na sua visão, influencia a vida do paciente, da pessoa que está lá internada, da pessoa que está internada, do acompanhante da pessoa que está lá, da família? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, oi para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Estou muito, muito feliz mesmo de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, da nossa experiência aqui da Acerro. E eu agradeço demais o convite de vocês. Realmente é muito especial para mim estar aqui. Bom, como que a arquitetura influencia, né, no bem-estar, na qualidade de vida do paciente? O hospital, o ambiente hospitalar, né, ou o ambiente da área da saúde, seja ele qual for, é um ambiente em que o paciente ele está num momento muito vulnerável, né? O paciente, além dele estar no momento vulnerável, o acompanhante também, né? É um momento que é um pouco sensível e a gente entende, eu acredito muito nisso, eu acredito que vocês acreditam nisso também, que a arquitetura, ela influencia diretamente no modo como as pessoas se sentem naquele determinado espaço, né? E quando a gente fala em arquitetura hospitalar, a gente fala em dois sentidos diferentes. O primeiro, que ela vai influenciar na funcionalidade daquele espaço, então como que as coisas vão acontecer ali, como que a gente vai conseguir diminuir né, a proliferação de infecção, que também isso é uma coisa muito importante, e em um segundo momento, as questões de humanização, né, colocar o paciente como um centro para que a gente faça esse ambiente totalmente voltado para ele, para que ele se sinta mais confortável, para que ele se sinta mais leve, para que ele tenha mais bem-estar. Eu acho que é isso. E existe algum estudo, alguma coisa sobre cores? Porque a gente vai no hospital, é verde, né? Ou é branco? Como é que é isso? Então, na verdade, assim, as cores, elas têm mesmo um poder de fazer a gente se sentir de determinadas maneiras, né? Tem estudo, sim, tem até inclusive um livro muito bom, que eu na época usei para o meu TCC também, depois eu posso até falar, mas era sobre o impacto das cores na vida das pessoas. Acaba que o verde ele tem essa questão de trazer esperança, o azul mais calmo, a gente vê muitos hospitais mais ou menos seguindo essas cores, né? Mas eu acho que vai além, assim, disso, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sim, com as cores, porque tem até, o povo até brinca, né? Ah, por que que o McDonald's é vermelho e amarelo? Aí fala que, alguma coisa assim, que o amarelo instiga mais a fome, o vermelho porque dá vontade da pessoa ficar ali, tipo, sair mais rápido. Então, tem sim essa questão das cores terem uma influência, né, no modo como as pessoas se sentem no espaço. Entendi. E a questão da iluminação? Porque é tudo muito branco, né? Não pode ter uma luz amarelinha em lugar nenhum? Pode e deve. Na Olha, não verdade, sabia, tá vendo, gente? Não, a gente já sabe que arquiteto ama iluminação amarela, né? E hospital a gente tem que pensar nessas duas formas, né? Em quesitos funcionais e em quesitos né, de humanização do espaço. Então a gente tem que pensar, eu gosto muito de trabalhar nos nossos projetos essa questão de fases diferentes, então ter uma luz específica que vai ajudar ali, por exemplo, num quarto de enfermagem, numa enfermaria, né, num apartamento, ajudar ali a enfermeira a pegar a veia do paciente, aí sim precisa de uma cor, uma luz mais potente, uma temperatura de cor mais fria, mas em todo o restante, em ambientes comuns, áreas que não são críticas, em corredor, em sala de espera, a gente deve e pode usar, até consultório, deve e pode usar iluminação com temperatura de cor mais gostosa, né, mais amarelada e tal. E quando vocês projetam os ambientes, por exemplo, o hospital, como é que vocês também levam em consideração os profissionais da saúde que estão lá?
Isso é muito importante, assim. Eu acho que a gente tem que, em projeto de saúde no geral, a gente tem que entender que o usuário, ele não é só o paciente. A gente fala muito sobre o paciente, porque ele é muito importante, com certeza, mas a gente não pode deixar de lembrar dos profissionais. Porque eles estão lá todo dia. Exatamente. E aí, é muito doido, porque a gente tem que se preocupar com as demandas e necessidades dele, mas se preocupar também com a qualidade de vida que ele vai ter trabalhando naquele lugar. A gente sabe, né? Um funcionário muito bem-humorado, mais bem-humorado, vai fazer ainda o trabalho dele ainda melhor, né? Então também tem essa questão. Então, e a gente não pode também deixar de lembrar dos acompanhantes, que são pessoas que também são muito importantes, né, que muitas vezes passam despercebidas nos projetos, mas eu acho que o principal quando a gente pensa no funcionário é mesmo nas questões funcionais, é entender, dar privacidade para ele naquele momento, dar pelo menos o mínimo, né, para atender as necessidades básicas dele. Então, bons sanitários, bons vestiários, um local bom para ele se alimentar, para ele conseguir fazer o break dele, né, até o momento dele. Então, eles são de muita importância também. E tem também os médicos que fazem plantão, que às vezes precisam dormir para logo depois voltar a trabalhar. Então, é muito desgastante. Então, enfermeiros também, toda a equipe hospitalar, eles têm uma demanda muito grande. E às vezes eles veem mais colegas do trabalho e pacientes do que a própria família, né? Não, demais. E você sabe que, assim, nos projetos, geralmente os hospitais, quando vão conversar com a gente, esses profissionais são sempre uma questão conversada nas reuniões. Porque realmente, vamos supor, centro cirúrgico, que é um ambiente altamente controlado, que às vezes o médico ou a equipe de enfermagem chega às 7 horas da manhã e vai embora, sei lá, às 7 horas da noite. Ele fica o dia inteiro dentro do centro cirúrgico. Então é legal a gente pensar um pouco no descanso desse profissional, como que vai fazer, como que vai chegar o alimento necessário para ele também ali naquele espaço. Então, eles são um ponto-chave, assim, para os projetos de saúde, com certeza. É muito complexo, né? Eu nunca fiz nada nessa área, mas eu imagino a dificuldade que deve ser para chegar nesse resultado, né? Muita demanda, muitos detalhes. É muito detalhe, Você sabe, isso que vocês estão falando tem uma coisa até muito legal, que tem um livro também que é Arquitetura Hospitalar, que é da pós-graduação que eu fiz. Depois eu mando também, porque eu tô falando várias coisas. E foi a coordenadora da minha pós-graduação que montou o livro e tal, e aí ela fala isso no prefácio lá, que a arquitetura por si só, ela já é a junção a nossa arquitetura, né, a arquitetura no geral, ela já é a junção das ciências humanas e das ciências exatas. E aí, quando a gente fala de arquitetura hospitalar, né, de arquitetura para a saúde, ainda vem uma terceira ciência, que é ciências biológicas. Então, a gente tem que atender esses três. E aí, eu acho que tem a ver com isso que você falou. Porque é isso, né? A gente tem que atender as operações, atender a questão da biossegurança, né, que é um pouco entender os procedimentos, né, que cada ambiente vai fazer, que cada especialidade tem. Que é as ciências biológicas e as ciências humanas exatas, que vocês sabem o quanto a gente utiliza, né, no nosso dia a dia. Acessibilidade também, que são várias formas, várias limitações, várias deficiências que utilizam esse espaço também, né? Também. São muitas demandas que também as crianças, né, dependendo da ala hospitalar, eu vi também uma vez arquitetos comentando como que o teto é importante quando a pessoa está indo para o centro cirúrgico, ela fica olhando para o teto na maca, né? Gente, isso é muito como é importante não ser tudo branco, para não ficar dramatizado, só pensando em coisas negativas, até no centro cirúrgico também, ter um teto para a pessoa ver. E até questão de iluminação, tipo uma dica aí, ó, para quem vai fazer corredor de hospital, não é interessante a gente colocar iluminação no centro, exatamente por isso, porque e é sempre aquele, pensa, você tá na maca, você tá passando, é aquela luz que vai no seu olho e que vai passando, né? Fica tipo um filme assim passando. Então é sempre interessante a gente utilizar essa iluminação ou difusa quando puder, e sempre no perimetral, né? Isso é uma coisa legal. Você sempre quis ir para essa área? Como é que foi que surgiu isso? Sempre, né? Porque a Cerro Azul, né, é uma empresa familiar, e minha mãe
ela formou engenharia e tudo, mas ela não começou como engenheira. E aí ela trabalhava na saúde, na Secretaria de Saúde do estado, né? Mas aqui em Varginha. E aí que ela começou a ir para essa área de projeto da área da saúde. Então, assim, e eu tinha o quê? Eu devia ter uns 2, 3 anos quando ela começou. E Sua aí. vida inteira você viveu isso. Minha vida inteira. Minha vida inteira, tipo assim, eu falo que é clichê, mas assim, ai, não fui eu que escolhi a arquitetura que me escolheu, eu acho que foi tipo isso. Porque não tinha como escapar, eu acho. Os meus irmãos também, tudo engenheiro da área, então assim, meu pai também era, né? Então assim, todo mundo foi pro mesmo caminho. E me fala uma coisa, agora só voltando um pouquinho na parte mais técnica, é muito burocrático esse negócio de aprovar projeto, vigilância, como é que é? É muito difícil? Não é que é difícil, mas é burocrático. Porque realmente tem documentos que precisam ser preparados, a gente precisa entender o sistema, como que funciona esse sistema de aprovação de projeto, qual estabelecimento precisa de projeto aprovado, qual não, precisa ter, vamos falar assim, as manhas para conseguir aprovar um projeto adequadamente. Então acaba que é burocrático. Sim, não vou mentir, é uma área que é difícil, que até às vezes a gente acontece coisas também que, né, que a gente tem que equilibrar os pratos e dar a volta e tudo para conseguir atender da melhor forma possível. Mas ao mesmo tempo a gente ama esse desafio, é uma coisa que a gente gosta muito assim de viver todo dia. É um desafio, mas é muito bom. São várias atualizações também na saúde. Por exemplo, o Covid, que foi algo extremamente preocupante, a questão da higienização, com certeza em hospitais não piorou, né? Aumentou o cuidado com a higienização. Muito, em tudo. Esse negócio... É isso, tem atualização o tempo inteiro, resolução em cima de resolução o tempo inteiro. É até engraçado, porque a RDC 50, que é a bíblia da arquitetura hospitalar, é de 2002. Agora você pensa o quanto ela é desatualizada. Mas aí cada estado, cada cidade vai emitindo novas normas que vão se atualizando. Mas esse trem do Covid mesmo, uma coisa que foi importantíssima foi a climatização. Tanto que, assim, hoje em dia, todo e qualquer espaço de saúde precisa de climatização. É obrigatório ter ar-condicionado com renovação de ar. Mesmo se tem ventilação natural, é obrigatório. Então, assim, algumas coisas acabaram ficando mais críticas, assim, né? Mais exigentes. Isso aí foi por conta da Covid. Esse em específico foi. Olha só. Esse foi. Muito Até bom. os rodapés, eles... não sei se é um curso que eu fiz na época da faculdade, eles não podem ter quinas, eles são abaulados, né? Assim, não em todos, são os ambientes mais críticos, né? Tipo centro cirúrgico, por exemplo, eles indicam que seja, né, esse canto abaulado para não ter acúmulo de sujidade e tudo mais. Mas tudo tem um porquê, né? Na arquitetura tudo tem um porquê. E aí na arquitetura hospitalar é mais ainda, né? Mas é isso, tem isso mesmo. E o layout do quarto, por exemplo, você comentou dos acompanhantes, né? Às vezes, em alguns hospitais que a gente vai, que você vê que não tem projeto de arquitetura, às vezes nem a poltrona é confortável, a pessoa vai passar a noite lá, não vira um leito, né? Então, acho que o layout, a especificação do mobiliário é algo muito importante também. Muito. E até linkando um pouco com o que a Fabi perguntou no começo, né? Que tipo assim, tem estudos sobre isso e tal. Tem uma coisa que a gente fala muito na arquitetura hospitalar, que é o design baseado em evidência. E um layout de um quarto, por exemplo, a gente usa muito isso, assim, porque, por exemplo, o que precisa ter num quarto de internação? Depois eu vou até te mandar um projeto que a gente fez que ficou pronto agora, que dá pra gente exemplificar aí pro pessoal. Mas o que tem que ter? A gente precisa do leito, né, que é a maca. Atrás da maca tem a régua de gases com as tomadas, tudo aquilo que é necessário para colocar, às vezes, bomba, enfim, toda a parte de infraestrutura. A gente precisa ter uma poltrona pro paciente, porque a gente precisa oferecer que o paciente também sente, fique sentado, e isso como que fala? Promove essa ação, né, no paciente.
E precisa ter um sofá-cama, assim, o mundo ideal, né? Precisa ter um sofá-cama, precisa ter um armário para guarda dos pertences do acompanhante, do funcionário, um frigobar e a pia de lavagem de mãos. E aí o que eu ia comentar, né, que é em design baseado em evidências, a gente sempre procura colocar a pia perto da porta. Por quê? Porque isso faz com que o médico, o profissional de saúde, quando vai atender o paciente, já lave a mão. Então, que isso é uma coisa que, na verdade, seria obrigatório, né? Mas acaba que às vezes não acontece. Então, o fato da pia estar mais próxima ajuda com que isso aconteça. A própria porta de banheiro do quarto, é legal que o paciente veja a porta, que isso facilita e diminui o risco de queda. Tudo isso é tipo com pesquisa e que vai norteando a gente no modo como a gente projeta, escolhe mobiliário e desenha layout. E essa bancada para lavar as mãos é mesmo quando tem um banheiro ou só quando não tem um banheiro? Em quarto de internação tem que ter. É obrigatório. Fora do banheiro. Fora do banheiro. Tá me contaminando tudo. Agora, o consultório, assim, tem lugar, tudo depende, né? Mas tem lugar que tudo bem, aceita o consultório só com a pia dentro do banheiro. Só que aí entra nesse sentido de vamos propor um layout que vai ajudar o profissional e que vai diminuir as infecções e tudo mais. Então, sempre para eu já colocar Porque a pia. a pia que tá dentro do banheiro tem todo o ar contaminado, são usos diferentes, né? Uma coisa é você higienizar para você usar o banheiro e depois higienizar para sair do banheiro. Agora, a pessoa vai entrar e sair do quarto só para isso, né? Não ter que ter o contato. Na mesma torneira, você põe a mão onde o paciente pôs a mão. Então, o médico ter esse distanciamento é até mais higiênico mesmo. Muito, com certeza. Aqui em Varginha tem algum lugar que seja, igual você falou, o mundo ideal? Porque eu tô puxando na minha memória que algum lugar que eu já tenha visto essas coisas todas, parece que eu nunca vi. Todas fora essas do banheiro, coisas. acho que eu nunca vi. Não, e nem, tipo, uma poltrona pro paciente, outra pro... esse eu já vi. Aqui em Varginha, vou te falar que eu não sei. Mas sofá-cama eu nunca vi. Não, também não. Não, é difícil ter. É difícil ter. Ainda mais em quarto que geralmente tem 2 leitos, que a gente chama de enfermaria, né? Acaba que os quartos são muito pequenininhos, mas é por causa disso, é porque os hospitais eles são muito antigos, né? Então, acaba que, assim, eles fazem o que podem, né? E aí, acho que aqui em Varginha, eu vou te falar a verdade. Até a poltrona que você falou que tem que ter pro paciente e pro acompanhante, a avó do meu noivo ficou internada por causa da dengue. Ela teve feridas muito profundas porque ela ficou só acamada. Ela não tinha movimentação. Além de não ter banheiro no quarto, ela ficou, né, com a fralda, mas a questão dela não poder sentar em outro lugar, as costas dela ficou cheia de feridas. Por quê? Não poder ter a opção de levantar, sentar em outro lugar sem ser a cama. Sim. Aí os enfermeiros têm que movimentar ela no local, não tem outro lugar. No próprio leito, né? Isso é complicado mesmo. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão abrindo os olhos para isso, assim. Eu acho que humanização, por mais que é uma palavra que a gente utiliza muito e que parece que tá ficando banal e que parece que é um assunto, porque é só, como que fala, tendência, não é. Eu acho que a humanização, ela tá só começando, minha opinião, né? Ela tá só começando. Então, assim, as pessoas estão cada vez mais querendo abordar isso, então... Então, explica um pouquinho, então, para o pessoal, o que é essa humanização no ambiente hospitalar. Verdade, legal, gostei. Porque isso é explica tão isso. comum, né? Assim, tipo, pra gente é tudo comum, mas, né? Bom, humanização, o que é? É a gente colocar o usuário, seja ele qual for, como centro, né? Colocar ele em primeiro lugar em todas as nossas decisões. A humanização, ela se faz através de 2 formas. A primeira, e uma complementa a outra, que a primeira é o atendimento e a segunda o espaço. Qual é a mais importante? Isso é até uma coisa que aqui no escritório a gente brinca muito. Não sei. Não sei também. Né? Porque o que adianta a gente ter um atendimento super humanizado e próximo e olho no olho, se não tem uma cadeira para um obeso sentar ou um espaço para um cadeirante ficar na espera, né? Um exemplo.
Isso também é humanização. Humanização são pequenas coisas, não é... Humanização não é luxo. Não é você chegar num lugar e ser a coisa mais linda do universo. Lógico que isso é maravilhoso e é o que a gente espera, né? É o que a gente gostaria. Mas humanização... Tá tão pertinho. Humanização é propor o conforto, é propor o bem-estar, é propor é não deixar faltar nada para o paciente, é dar autonomia, é escutar ele, entender o que vai ser melhor para ele, né? Eu acho que humanização é isso. Esse é um projeto de prancheta, né? Eu estudo muito na faculdade. É assim, entender as demandas, né? E ver que cada usuário ele é individual, né? Não é uma coisa, é um geral. Você vai fazer projeto único, né? um projeto tudo do mesmo jeito. Não, cada demanda é diferente, né? Sim. Eu amo esse assunto. E você tem algum exemplo, assim, de algum espaço que foi projetado, não aqui em Varginha, né? Foi projetado especificamente para humanização, para conforto? Tem vários, né? Tem vários. Todos os projetos que ela faz. Gente, que pergunta besta. Mas é porque, com certeza, os projetos de vocês também são humanizados, eu tenho certeza disso. Lógico que eu realmente acho que tem arquiteto que às vezes utiliza a arquitetura de modo muito banal, mas eu acredito que toda arquitetura é humanizada, porque na verdade toda arquitetura ela tem o foco na pessoa. Porque a gente pensa na pessoa, né? Na pessoa que vai na morar pessoa. lá, ou na pessoa que vai, né, se hospedar no hotel, ou que Exatamente. um paciente, um acompanhante. Fazer uma compra. Mas tem um projeto que é muito especial, que eu amo, que é inclusive aqui em Varginha, que é da Oncominas, daqui de Varginha. A Oncominas, a gente, é um case super de sucesso nosso, assim, aqui, que eles passaram por uma ampliação lá. A Oncominas já é super bonita, já é super legal, mas eles passaram por uma reforma grande lá, e eu acho que, se não me engano, lá tinham 5 leitos, e agora, hoje em dia, tem 8, mais os outros leitos, enfim. Eles ampliaram a demanda de atendimento, e por mais que era um lugar bonito, ele era um lugar um pouco mais pesado, tinha umas cores mais escuras, já estava pequena para a quantidade de demanda e necessidade dos funcionários. Então, a gente conseguiu oferecer com esse projeto um espaço que atendesse as demandas funcionais das meninas. Então, hoje a gente conseguiu promover para elas um bom posto de enfermagem, que abrigasse todas as atividades delas, para que elas todas ficassem sentadas, porque todas ficavam tudo em pé. A gente conseguiu colocar um apoio, né? Porque também às vezes elas ficam atendendo o pessoal em pé perto, né? Do lado da poltrona do paciente. Então, a gente conseguiu um apoio perto do paciente para que ela conseguisse trabalhar ali do lado do paciente, fazer o que for preciso, né? E ao mesmo tempo promover um espaço gostoso, sabe? Muito bem iluminado. Antes, por causa que era reduzido, eles não podiam entrar com acompanhante, hoje já pode. Então foi realmente assim, um espaço que foi desenhado para o paciente. Foi até legal, porque teve um dia que eu fui lá tirar algumas fotos e tal, e aí a paciente que estava lá falou, você que foi o arquiteto que fez aqui? Eu falei, nossa, ficou muito especial, porque eu vim aqui antes e eu venho aqui agora, poder estar com meu esposo aqui, e ficou muito bonito. E lá tem um jardim lindo, que fizeram também um projeto de paisagismo super legal, que esse não foi projeto nosso, mas depois eu vejo quem fez o paisagismo lá, eu acho que ele não é daqui de Varginha. Ela falou, a gente fica aqui olhando para esse jardim. Então, assim, nossa, ficou super legal lá. Então, tão bom ter um retorno também do paciente, porque você tem um cliente que te contrata, mas o paciente mesmo, a gente não tem o retorno, né, do usuário mesmo, o que vai lá e... Não, esse foi muito bom. E realmente ficou muito, muito bonito. Eu fiquei, nossa, no dia eu saí até emocionada de lá, por causa disso. Geralmente a gente não tem o feedback do cliente, do nosso cliente, né? E dessa vez foi super legal. E a parte da saúde é algo muito delicado, né? Que normalmente tem lugares, por exemplo, você vai fazer uma compra, você vai lá, não é prazer. Agora a parte da saúde, normalmente a pessoa tá doente, ela precisa, né, de um lugar que acolha essa dor dela, né? E às vezes a arquitetura é tão fria, né?
as antigas, hoje em dia a gente está com essa nova atualização de arquitetura, você falou, humanizada mesmo. Sim. Você falou da biofilia, né, da parte do paisagismo, como você trabalha com a natureza para também ajudar, né, nesse conforto, nesse acolhimento? A natureza, a biofilia, né, ela é importantíssima para o ambiente de saúde. Tem até um estudo que fala sobre os jardins de cura, o quanto os jardins, eles aceleram a cura de paciente, acelera o tratamento dos pacientes, porque ela realmente tem propriedades terapêuticas, né? E a biofilia, ela não é só o jardim, né? Às vezes a gente consegue trazer biofilia para dentro de um espaço, porque tem isso também. São jardins de cura, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de biossegurança, né? Porque a gente, infelizmente, não consegue colocar um jardim dentro de um hospital, por exemplo, porque pode ter proliferação de bactérias, enfim. Mas a gente consegue trazer a biofilia de um modo diferente. Então, através de decoração, através dos materiais que a gente utiliza dentro do espaço. Então, às vezes, utilizar pedra, madeira, às vezes a própria água, né? Fazer alguma coisinha ali com cascatinho e tudo mais. Então, assim, é muito, muito, muito importante mesmo, assim, essa questão da natureza. E essa parte, por exemplo, das texturas, a arquitetura hospitalar tem limitações dependendo da parte da porosidade e a contaminação? Como que vocês trabalham com isso? Tem, isso também, eu tô falando importantíssimo. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas é muito essa questão de sujidade, né? De combate à infecção. E as texturas, elas têm a textura ou a porosidade, né? Ela acaba tendo mais aderência à sujeira, né? Entra mais sujeira. Eu gosto até de contar isso, que, por exemplo, eu fiz a especialização no Einstein. E lá a gente passou uma semana, a gente fez uma semana de estágio que a gente visitou o Einstein, assim, de cabo a rabo. E o salão do Einstein, até tem a ver com a biofilia também que a gente estava falando lá, o átrio principal é a coisa mais linda. Assim, é lindo. Lá é cheio, também posso mandar foto para você depois, é cheio de planta. A planta, ela é permanente. Eu acho que ali tá normal, né? Conferir, pode continuar. Tá. Mas a planta, ela é permanente e aí eles têm todo um controle rigoroso de limpeza, de folhinha por folhinha, tipo assim, é uma coisa assim, surreal. E lá tem um painel que ele é como se fosse um xarabi, assim, sabe? Tipo, ele tem umas reentrâncias, uns quadrados, umas reentrâncias, assim. E aí a moça, a gente conversou, eu esqueci, PPCIH, tipo de prevenção e combate à infecção hospitalar, é isso, é um setor de dentro do hospital que combate isso. E ela falou, olha, aqui a gente tem protocolos rigorosíssimos de limpeza dessas superfícies, porque é muito... E olha pra você ver, mesmo que é um ambiente mais tranquilo, né, que não é um ambiente super crítico e controlado e tudo mais, eles têm esse controle. Então tem sim que tomar cuidado com o material que a gente vai colocar na parede, no piso, na bancada. Enfim, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que a gente ama, a arquiteto ama, pedra, né, por exemplo. A gente ama lindo. pedra, lindo, maravilhoso, um travertino, maravilhoso. Nunca não vou colocar pode. Um projeto infelizmente, não pode. Imagina um travertino cheio de ranhurazinha e tudo mais, assim. E, por exemplo, tecido, cadeira, como é que é? Porque, por exemplo, isso aqui de tecido, eu imagino Obrigada. que, né, absorve mais sujeira. Como é que é? O tecido tem que ser um tecido mais sintético? O tecido, na verdade, assim, para vigilância sanitária, em clínica, consultório, né, no geral, até aceita esse tecido mesmo, que não é sintético, né, assim, que tem uma absorção, que é de algodão, por exemplo. Só que tem que ter um controle rigoroso de impermeabilização, né? Tem que ter um controle rigoroso de limpeza, tem que ter os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, certinho de limpeza, como que vai ser feita a manutenção, a limpeza e tudo mais. Então, geralmente, principalmente em hospital, no ambiente crítico, isso aqui nunca. Não, né? Só couro, quando tem mais, consegue investir mais.
E hoje a gente, graças a Deus, a gente tem cada vez mais tecnologia e acesso de empresas, né, que fazem até esse tipo de tecido, mas que é sintético. Então, até na última feira hospitalar que teve, nossa, fiquei louca, porque tem uma empresa, eu tô vendo o stand e esqueci o nome dela, mas em que eles fizeram um tecido que ele é tipo autolimpante, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus, que loucura! Através da radiação solar e tal, eu fiquei chocada. Gente, autolimpante. E tudo isso que a gente está falando aqui, né, eu acho que também entra na parte de ansiedade. O ambiente vai diminuir a ansiedade do paciente, né? Imagina você estar lá esperando o resultado de uma biópsia. Você está num ambiente mais acolhedor, vai diminuir um pouco a ansiedade. Fala um pouquinho disso. Olha, isso é humanização, Aí. né? Cara, isso é um fato, né? A Fabi mesmo disse no começo, né? Tipo, os ambientes hospitalares são muito frios, muito branco. E a gente sabe que isso dá mais ansiedade pra gente, né? Eu acho que todo mundo já viveu em algum momento alguma coisa difícil em um ambiente hospitalar. Eu não gosto de passar nem na porta do Hospital Bom Pastor. Me dá gatilhos, vários gatilhos. De coisas que viveu. Lá, né? eu lembro de tudo branco, minha memória é tudo branco, tudo muito claro. Muito frio, né? Eu acho que quando a gente consegue promover para o paciente, né, para o acompanhante, enfim, um espaço mais acolhedor, isso faz com que ele fique menos ansioso. Não só isso, às vezes promover a experiência, uma experiência diferenciada para ele, a questão do cafezinho, né, que é uma coisa que todo mundo ama, que adora, promover isso para ele, promover um som ambiente, né, um local que é mais ameno, que tem um tom de voz mais baixo, muito melhor do que aquela televisão passando série não, Sessão da tarde. Sessão da tarde, novela, isso, jornal, aquilo. Só tragédia. Exato. Então, assim, ter uma iluminação gostosa, mais baixa, mais amarelada, e com materiais que aqueçam mais o ambiente. Tudo isso eu acho que tem o poder de acalmar o nosso coração, né? Ter, tipo assim, realmente, né? Fazer com que o paciente se sinta melhor, né? Você falou, a Fabi, né, comentou sobre essa questão da ansiedade para o paciente. Para os profissionais, tem algumas empresas também, no meio corporativo, tem os espaços para a pessoa fazer a cesta, né, depois do almoço. Áreas de descompressão. Sim, então acho que no hospital, né, nas clínicas, acho que é um ambiente muito importante também, né? Muito. No hospital, assim, tá cada vez mais forte isso. Eu fico falando do Einstein toda hora, mas é porque é uma referência, né? Uma grande referência, né? Mas eles têm, tipo assim, centenas de espaços, assim, de espaços só para o funcionário. Que o funcionário, eu acho muito legal, eles promovem aula, tipo assim, para o funcionário de alongamento, tipo, no meio eles têm um terraço só para eles, um terraço com jardim. Nossa, é super legal. Mas dentro da nossa realidade, né, de clínica, por exemplo, por que não ter uma copa mais gostosa, né, um espaço, às vezes, nem que seja um jardim de inverno ali, né, que promova isso pro funcionário, isso é super legal. Porque normalmente a comida, principalmente para mineiro, né, é uma parte muito importante. Aí o funcionário vai lá fazer um lanchinho ou almoçar, alguma coisa, ele poder conversar com um colega de trabalho, até descontrair, né? Porque eu acho que é um ambiente de muita dor, sofrimento, às vezes tem a questão da morte também, né? Que os profissionais, eles têm que ter um psicológico muito grande e os colegas de trabalho podem ajudar com isso, né? Nossa, demais. Dá um respiro, né? Um ambiente de respiro, né? Sim. E você faz muito mais projeto de quê aqui? É odontológico, você pega também? Como é que é? Aqui na Cerro, na verdade, assim, a gente pega estabelecimentos de saúde, né? O nosso foco é estabelecimento de saúde. Estabelecimento de saúde, a gente pensa muito nos assistenciais, que são esses de o próprio hospital, consultório, clínica, seja de qual for a especialidade, dentista, né? Enfim. E a gente pega também esses de interesse da saúde, que a gente chama, que são esses estabelecimentos que a vigilância sanitária
possui um interesse em ter algum controle. Então, por exemplo, uma indústria de alimento. Precisa ser controlado pela vigilância sanitária. Então, precisa de projeto aprovado, a gente faz esse projeto. Ou uma distribuidora de medicamento, de saneante. Ixi, a lista é enorme. É extensa. Mas eu acho que o que a gente mais pega aqui é clínica e consultório. É, né? Porque a parte da alimentação faz parte da saúde, não é só o cuidado físico, mas também o que você ingere, né? Exato. E eu adoro assistir o Pesadelo na Cozinha com o Eric Sei. que é um resquício do MasterChef, né? Mas é cada lugar insalubre que as pessoas oferecem uma comida, como que a cozinha é tão desorganizada, não tem o mínimo de higiene, de layout, não tem um planejamento, é horrorizante. A minha mãe, ela teve mais experiências que eu, mas ela já me contou cada coisa de indústria. Você fala assim, gente, eu não acredito que essa indústria é desse jeito. Indústria de alimento? De alimento. Aí você nem quer comer depois. Não. É melhor nem saber, né? Não. Nem falo não. Não, posso contar só uma, assim, não vou contar o que tinha não, mas assim, nunca mais comi bolacha de esse biscoito de champanhe. Nunca mais! Ainda bem que eu não gosto. Mas é bem assim, tipo, mas assim. Desesperador. E a vigilância sanitária tá aí pra isso, né? Tipo assim, pra ter esse controle, né? Pra melhorar. Mas você falou certo, tipo assim, todos esses espaços que têm uma influência indireta na saúde do indivíduo são esses estabelecimentos de interesse. Né? Que a vigilância sanitária tem aí esse controle. Eu acho muito legal que você realmente tem um nicho, né? Porque na arquitetura a gente pode trabalhar com várias coisas. Só que o residencial, o comercial costuma ser mais forte, né? E vocês trabalharem com essa parte da saúde, que é um nicho enorme, né? Mas ter essa especialização é algo maravilhoso. Nossa, eu sou fã. Assim. E graças a Deus tá crescendo muito, assim, né? Aqui em Varginha mesmo, antes, a minha mãe falou, antes era só ela. Hoje em dia a gente já tem outros profissionais, né, que fazem isso. Então, assim, tá crescendo demais. Muito Mas vocês mesmo. são referência, né? Sim. Aqui, Graças a na Deus. região. Muito bacana. E essa abertura que você tem também de falar sobre o seu escritório, sobre o que você acredita, é uma abertura importante para a arquitetura, porque às vezes nós temos profissionais que se fecham e não querem compartilhar, sendo que é algo tão coletivo, né? A arquitetura é coletiva. E quando você conversa com o outro, você também aprende, é uma troca tão boa, né? Demais. Gente, eu vou falando, se deixar eu falo. Porque eu realmente gosto muito, é um assunto que me empolga. Mas eu acho que a nossa classe, ela tem que ser cada vez mais unida. E a Aral, inclusive, tá muito de parabéns por isso, né? Que sempre promove evento. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que mais se unir do que tudo. Sim. Adoro, assim, o grupo, a gente conta muito um com o outro, pede dica. Uhum. É isso, é entender que a gente só cresce junto, né? Eu acho que é isso. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Quando você vai conferindo o chat, eu queria que você contasse, Alice, ó, Maria Alice, Alice, sobre algum projeto que teve um desafio que vocês conseguiram solucionar, às vezes uma demanda do cliente ou um espaço que era bem limitado e vocês conseguiram criar alguma decisão assim, arquitetônica que fez uma diferença muito grande Legal. no espaço? Bom, assim, o que acontece, né? A gente tem projetos de reforma, são projetos muito desafiadores, são os mais desafiadores que a gente tem. Porque a gente nunca consegue colocar eles 100% dentro das normas. Nunca não, vai. Alguns que são muito grandes e tal, até que a gente consegue. Mas assim, alguns a gente não tem aquele espaço todo que é necessário. E aí que entra, eu acho, a questão da experiência, de entender aquilo que a gente pode adequar, literalmente adequar. Então, como que a gente faz isso, né? Um projeto de adequação, um projeto de reforma, né, de um ambiente que já existe, muitas das vezes a gente consegue pedir concessões para a vigilância sanitária para que seja aprovado de uma maneira que não está na norma, mas que não oferece prejuízo a ninguém, para nenhum usuário, né, para nenhum funcionário, para nenhum colaborador, para nenhum paciente. Então, estou tentando pensar numa coisa assim, um exemplo disso que eu estou falando, mas
A gente consegue, de que maneira fazer isso? Explicando para a vigilância sanitária como que acontece a operação. Então, por exemplo, um bom exemplo, hoje em dia, todo box de coleta de sangue, todo posto de coleta de sangue precisa ter um box, pelo menos, que tenha um sanitário anexo dentro da sala de coleta. Antigamente até que não era assim, não. Mas vamos supor que o espaço seja muito pequeno, já existe tem muitos anos, e piriri parará. O que a gente vai falar para a vigilância sanitária? Olha, gente, eles não têm condição de colocar, não tem espaço, mas eles não utilizam os exames que eles coletam ali, né? O sangue, o material que eles coletam ali, não precisa do uso do sanitário. Então, a gente vai explicar isso para a vigilância sanitária, vai fazer ela entender, vai fazer entender como que é o procedimento, como que é a atividade deles. E aí, sim, cabe a ela aprovar ou não. Mas aí é isso que eu falo, né, que entra a experiência. Bom, isso é aprovável, isso não, né, enfim. Nossa, e vocês ainda têm que saber, além de tudo, você tem que entender da operação daquele ambiente. E quando você faz essa análise junto com a vigilância sanitária, você marca uma reunião para explicar o projeto específico? Ou como é que você faz? Ou você faz um relatório? Para você aprovar um projeto na vigilância sanitária, você tem que elaborar um documento que é o relatório técnico. Aqui no escritório, na verdade, a gente chama de memorial técnico e descritivo. É onde a gente vai dar uma introdução sobre o que é aquele estabelecimento, aonde que ele funciona, quais são as atividades dele, falar um pouco sobre as questões estruturais, e aí que a gente vai explicar a operação e pedir essa concessão, por exemplo, entendeu? É o nosso momento advogada. Advogada do cliente, onde a gente vai explicar tudo para ele, tudo que precisa ser explicado para a vigilância sanitária entender, entendeu? O negócio. Eu tô até agora tentando pensar um projeto nosso. Mas eu achei interessante você dar esse exemplo, porque já amplia a nossa visão, porque às vezes uma reforma tem a limitação do espaço, né? E pode ser que a empresa, né, o ambiente já esteja funcionando e precisa de uma adequação, igual a ampliação que você falou da Oncominas, né? Não sei se talvez a Oncominas alguma coisa que foi reformada, que já existia, se teve uma limitação também, né? Ali, nossa, a gente fez uma baita reforma ali, então a gente até que conseguiu atender bem, mas ali eu tô pensando mas ali com certeza tem concessão, porque é isso, todo projeto de adequação a gente, todo não, né, mas grande parte tem que pedir concessão. Não adianta, nossa, tem um ótimo, acabei de lembrar de um específico, mas de um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, todo ambiente de saúde precisa de depósito de resíduo. E o depósito de resíduo, ele é 2 metros quadrados. Muitas vezes não cabe, né? O depósito de resíduo não cabe numa clínica, num consultório isolado, por exemplo. Aí o que a gente faz? A gente entendeu que a gente consegue aprovar um estabelecimento com um abrigo de resíduos sólidos. Então, o que é esse abrigo? É uma casinha, como se fosse uma casinha de gás, onde a gente vai colocar um balde destinado para resíduo comum e outro balde destinado a resíduo de saúde. Então, assim, a gente consegue economizar, né, assim, pro cliente, economizar o espaço. Muito específico, mas é uma coisa que a gente utiliza bastante aí de artifício aí, né? Agora me surgiu uma dúvida. Todo espaço, todo estabelecimento que precisa de aprovação da vigilância tem que ter um projeto? Então, é que assim, todos os estabelecimentos de saúde precisam de alvará sanitário, certo? Alguns desses estabelecimentos que precisam de alvará precisam de aprovar o projeto do seu estabelecimento para conseguir o alvará. Os estabelecimentos no geral, e aí quando a gente fala de interesse, de interesse que é distribuidora, e os assistenciais, eles são classificados de 3 maneiras. O primeiro é o de baixo risco, que aí nem precisa de alvará sanitário, então não precisa. O segundo é de alto risco A e alto risco B, se não me engano. Ou tipo 1, tipo 2, alguma coisa assim. E aí que entra, assim, aí o de baixo risco não precisa,
tô achando que eu tô confundindo os nomes, mas enfim. O de alto risco A, ele precisa de. Ele não. Como é? Vou esquecer a nomenclatura, mas Tá. o primeiro, não precisa. O segundo, ele precisa de alvará, mas não precisa do projeto. E o terceiro, precisa do projeto para conseguir o alvará. Entendeu? Ah, entendi. E aí, só que aí isso tem a ver com as atividades que o estabelecimento tem. Então, às vezes, por exemplo, um fisioterapeuta, pode ser que ele vai precisar de alvará, mas pode ser que ele não precise de projeto. Mas Pode só ser que chamar a ele precise vigilância também. sanitária lá para olhar e emitir o alvará para ele, sem ter um Exato. projeto. Entendi. Eu acho que clínicas psicológicas precisava antes e agora não precisa. Hoje em dia não tá precisando. Uhum. Tem alvará. Eu acho que é alvará também. Não tenho certeza, Eu mas tentei, eu acho que eu não. fui na vigilância perguntar, eles falaram que não precisava, eu disse, mas realmente não é uma coisa que não tem esse contato, Não tem né? contato físico, né, com o paciente, mas é mais tranquilo mesmo. Entendido. Uhum. Agora me fala uma coisa. O que você acha de tendência futura para a arquitetura hospitalar? O que você acha que vai Vai hypar? além do O que vai tecido. hypar aí? Gente, eu acho que assim, igual eu falei pra vocês, eu acho que a humanização é uma coisa que tá só começando. Eu acho que assim, não tem jeito. Tipo, os espaços de saúde, eles estão cada vez mais humanizados, graças a Deus. Então, isso é uma coisa que veio pra ficar e tá só no começo. E eu acho que também agora as pessoas elas estão entendendo os espaços de saúde como empreendimentos também. Então, eu acho que eles estão entendendo que um ambiente humanizado também é marketing, também é posicionamento, também é oferecer uma experiência diferenciada para o paciente, vai fazer com que ele lucre mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem forte. E eu acho que essa questão de trazer sempre a natureza, espaços cada vez mais bonitos, mais bem iluminados, eu acho que tá só começando. Assim. E você falou uma coisa legal aí, um gancho bom no negócio do marketing. Vocês usam muito essa parte do marketing também na hora de projetar. Explica um pouquinho pra gente. Principalmente quando a gente está fazendo projeto de interiores, é uma coisa que os clientes abordam muito com a gente. Vamos propor uma experiência diferente para o seu paciente? Né? Ou eu quero propor uma experiência diferente para o meu paciente. Por quê? Porque isso vai trazer mais lucratividade para ele. Vai fazer com que ele fidelize o cliente dele. A experiência, né? Vai fazer com que ele fidelize o cliente dele. Vai fazer com que o cliente indique ele para outras pessoas. O próprio espaço, ele posiciona, ele mostra quem você é. Então, assim, tem até um exemplo ótimo também, super legal, também da pós-graduação, que um professor nosso estava contando, que as pessoas, elas se identificam com os espaços. Então, elas vão querer ir no teu espaço, no espaço dessa clínica, porque ela se identifica com você. Então, o espaço, ele é um posicionamento. Então, assim, ele estava até contando que ele foi fazer uma rede de clínica que era o Doutor Consulta, se não me engano. E o Doutor Consulta era uma clínica popular. Então, ele fez um projeto e toda uma identidade visual de acordo com esse público-alvo. Então, o personal, o que geralmente, né, o popular gosta? Ele gosta do piso polido, ele gosta de uma iluminação mais branca, ele gosta do mármore, por exemplo. Então, ele fez uma clínica totalmente voltada para eles. Agora, vamos fazer uma clínica voltada para o padrão, para o público mais de padrão maior, né? De alto padrão. Seria totalmente diferente. Seria, né, porcelanatos de grandes formatos, acetinado, bastante madeira, né? Essa iluminação mais aconchegante, mais gostosa. Então, assim, o espaço, ele é a arquitetura, né? Quando ela é utilizada da maneira correta, o design de interiores, ela te posiciona, ela mostra para quem você quer conquistar. Ela, inclusive, ajuda a te dar o preço da sua consulta. Como que você vai cobrar R$600 a tua hora num espaço que não está condizente com esse valor? Né? Então, ela também é uma ferramenta de marketing. Você falou sobre isso do paciente, mas até quando no hospital, que às vezes o dono nem trabalha lá, né? Mas quando é clínica, às vezes a pessoa, o proprietário que atende, né, que seja dermatologista, a pessoa se sente bem no próprio ambiente que ela está atendendo o paciente. E gera, por exemplo, ambientes bonitos para fazer um vídeo nas redes sociais, né? Isso é muito bom. Ou até, eu não sou fã de cantinho instagramável, não, mas assim, isso é uma coisa que vira e mexe aparece. Cara, a coisa que
cliente chega me pedindo, eu quero um cantinho instagramável pra pessoa sentar, tirar foto e todo mundo saber que ali é a minha clínica. Então, assim, isso também já aconteceu muito, várias vezes, do nosso cliente, né, do médico, pedir um espaço que o fundo é bonito, que vai Para ele fazer gravar bons os vídeos. a iluminação vai ajudar ele a gravar os vídeos, então tem isso também. Sim. É muito legal. O cenário, O né? cenário. Gente, então, já falamos de tendência, já falamos de tudo. Uma pergunta ótima, você vai adorar falar isso. Eu preciso de dicas para quem quer começar nessa área. Imagina lá, o pessoal da Aral, os estudantes que estão, né? A gente tem muitos estudantes na Aral, que vão se formar agora e querem ingressar nessa área. Qual que é o primeiro passo? Bom, eu acho que eu acho que referência a tudo, assim, na nossa vida. Eu acho que a gente tem que, quem gosta dessa área, eu acho que tem que cada vez mais procurar estudar casos, né? Então, entrar no Arquidaily, ver os casos de hospitais que tem, pesquisar muito. A gente tem muito material de outros TCCs, de pessoas que fazem TCCs ou estudos científicos que falam sobre isso, que falam da importância da humanização, dos jardins de cura. Eu acho que estudar sobre isso é muito importante. Eu acho que na faculdade eles deviam explorar isso um pouco, assim. Eu acho que isso ia ser muito legal para os estudantes. A faculdade, isso já não está ao alcance de quem quer, né? Mas que talvez seja legal aí abrir uma portinha, né, para isso. Deixa eu ver o que mais. Seguir a Cerro. Sim. Ali você Aí a aparece nos referência, vídeos, traz conteúdo. Fica aí a dica referência, viu? Para quem quer ingressar nessa área. Fofa. Agora eu quero pedir para você deixar uma mensagem sobre a importância de pensar na arquitetura, no design de interiores como parte do tratamento. Deixa uma mensagem final, né? Para a gente poder ficar conhecido, né? Que difícil! Bom, gente, eu acho que o principal é a gente pensar nas pessoas, assim, nas pessoas como indivíduos. Pensar que aquela pessoa ama alguém, que tem alguém que ama ela, que às vezes está passando por um momento ruim, ou às vezes que está fazendo um tratamento estético, mas que está ali, né, nesse espaço de saúde ali, de qualquer maneira, né, é um espaço de saúde, é uma questão, quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito importante. Eu acho que é isso, eu acho que o principal é isso, pensar nas pessoas, no que essa pessoa vai passar, no que a gente pode oferecer para ela, qual o conforto, né, que a gente pode dar para essa pessoa. Eu acho que a arquitetura, ela, de verdade, assim, eu acho que a arquitetura ela é realmente uma ferramenta, de verdade, eu acredito tanto nisso, que ela realmente é uma ferramenta para a gente transformar o dia a dia das pessoas, seja na casa, seja numa clínica, enfim, seja em qualquer lugar. E eu acho que é isso. Não sei se eu falei bem, Nossa, mas eu acho que é maravilhoso! Gente, que aula que eu tive aqui hoje. Não, eu tive aula, eu tô emocionada agora. Você viu que meu olhinho encheu d'água? Eu fiquei emocionada. Nossa, eu quero muito te agradecer. Quero agradecer a Jéssica também. Quero agradecer a Aral, agradecer a todo mundo que vai assistir esse vídeo. Você é maravilhosa. Nossa, eu já gostava de você, agora eu gosto mais. Gente, uma aula. Gente, sério, assiste, porque ela explicou tudo aqui, tudo. Não sei, ficou faltando alguma coisa que você acha pertinente a gente ouvir uma pessoa que ama a profissão, é inspirador. É muito inspirador. Muito inspirador. Foi gente, maravilhoso. Eu agradeço, eu fico toda sem graça. Eu não sei muito o que falar, assim, mas eu que agradeço muito vocês de me dar essa oportunidade de falar desse assunto que eu amo, de estar aqui me ouvindo, de realmente querer dar o melhor para a Varginha também, para nós, todos os arquitetos. E eu também tenho muito carinho, vocês são uns amores, assim, e estão arrasando. E é isso, muito obrigada. Amei. Gente, ó, vamos lá seguir, tá? Qual que é o arroba? Cerro Azul Saúde. E o seu, que a gente também quer te Alice seguir. Delfraro. Maravilhosa, viu? Alice Delfraro. Jéssica, tem alguma coisa para falar? Eu quero muito agradecer, porque a Aral não é nada sem os associados e essa abertura, igual nós comentamos anteriormente, do associado querer compartilhar sua vivência, inspirar, né, os alunos, que além de arquitetos formados, temos muitos alunos.
Então, acho que essa troca é muito importante. É assim que a gente transforma a arquitetura para algo coletivo, aberto, não algo seletivo, elitista. Nós temos arquitetura para todos e cliente para todo mundo, não tem concorrência. É verdade. Nossa, não sei se de verdade, assim, eu acho que é um trabalho muito importante. Não conheço, assim, outras cidades que façam um trabalho tão bom, assim, de movimentar mesmo, né, a gente, assim, o nosso trabalho, isso é muito importante, muito bom fazer parte. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. Obrigada, gente, acompanhou. Vou desligar aqui. Muito obrigada.